maior problema dos comunistas de internet? Tem uma meia dúzia, né? Não passa disso, acho que é meia dúzia. Mas, como os podcasts não possuem pessoas que tenham substância para dar continuidade aos seus próprios programas, eles ficam reentrevistando e reinserindo estes comunistas de internet, esses web comunistas, né, a todo momento. Então, há um barulho maior do que efetivamente é a substância. Os podcasts não têm substância e apelam para aqueles que aparentemente têm substância. E aí você tem né, um ruído na internet horroroso que parece uma espécie de quando você abre um sarcófago, né, sai coisas que ninguém mais dava bola, papos sobre a União Soviética, sobre coisa horrorosa. Bem, mas qual é o maior problema, o maior tropeço deste pessoal? É de eles falarem daquilo que eles não sabem. É simples, né? Eles falam do que não sabem. Eles não sabem duas coisas. Uma, eles leram, mas não entenderam Marx. Porque eles falam coisas que a gente... alguma coisa eles entenderam, outras não, mas eles falam tanto que a gente mais estranha, né? Mas isso não é problema. Isso não é problema, né? Não se pega um autor clássico na mão e se entende de uma hora para outra, e talvez uma vida toda não dê para entender. Um autor clássico, imagina, né? Falasse para, olha, eu li Platão, releio, li toda a obra, releio e eu entendi. Bobagem, né, eu dizer isso, né? Então, um clássico a gente tem esse problema mesmo. Mas há um outro erro. Esse sim né, é um erro que não pode ser mais cometido, de falar do que não sabe. É que eles falam do funcionamento de uma sociedade socialista. E esta é a bobagem, porque ninguém sabe como funciona uma sociedade socialista. E quando eles falam e dão a impressão que sabe, qualquer garoto da esquina os encalacra, porque coloca perguntas que eles não vão conseguir responder. O interessante é eles não terem percebido na história do século XX que isso ocorreu e que por isso se voltou se voltou a ter uma esquerda utópica que não delimita o que é o socialismo. Apenas diz, somos de esquerda, pensamos numa sociedade diferente, mas nós não sabemos descrever essa sociedade e o funcionamento dela. Mas eles sabem, explicam e, obviamente, qualquer garoto que faz uma pergunta para eles os encalaca. Porque ninguém sabe. E o pior de tudo, gente, é que quando as pessoas dizem para eles socialismo não deu certo em lugar nenhum, sabe como é que eles respondem? Eles respondem com uma saída pela tangente. Mas o capitalismo também não deu certo. Isso não é resposta. Isso não é resposta. Porque o socialismo caiu como um castelo de cartas.
E o capitalismo não caiu como um castelo de cartas, ele passa por crise, 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 e ele reproduz o sistema e ele redistribui as explorações de modo que há um polo que se desenvolve. Então não é uma boa resposta, aliás, não é uma resposta você simplesmente dizer, e o capitalismo deu certo? Deu! Na diante do socialismo deu, porque o socialismo caiu como um castelo de cartas. Uma sociedade sem mercado não funcionou. O problema não é a produção, o problema é a distribuição. Outras formas de racionalidade, que não o mercado, tiveram vida curta. Você pode até dizer para mim, mas e o combate do capitalismo contra o socialismo? Ora, mas e o combate do socialismo contra o capitalismo? Também existiu. Então, nós criamos os realistas. Olha, socialismo não deu certo, então vamos ficar por aqui mesmo, né? Sejamos realistas. Sejamos realistas significa sejamos conservadores. E há outras pessoas que simplesmente dizem, não, nós vamos continuar sonhando. O problema é que nós não vamos agora ficar botando no papel o que faz com o carrinho de pipoca, o que faz com a Volkswagen, o que faz com cada uma das coisas, montando a utopia. Porque todas as vezes que se criou no papel uma utopia, é para ela não acontecer. A utopia é lugar nenhum. Ela é posta como um sistema ideal para fazer a crítica do existente, mas ela própria não pode se realizar. Então como é que faz? Estamos lutando pelo quê? Estamos lutando no cotidiano para puxar as políticas para a esquerda. Mas é só isso? Pera lá. Só isso? Você está dizendo só isso? Você acha que isso é pouco? Você acha que isso é pouco? Você acha que você faz uma constituinte? Você faz uma constituinte. Aí você pega uma pessoa como o Drauzio Varela, que vai de deputado em deputado. Fala assim, olha, nós precisamos de um sistema único de saúde. Vamos fazer? E sai da Constituinte um sistema único de saúde e ele está aí, o SUS. E um belo dia, nego quis privatizar e no meio de uma sindemia, os que queriam privatizar tiveram que voltar atrás, porque eles viram que aquilo era a única coisa que ia nos salvar. Você acha pouco? Você acha que para construir o SUS nós precisaríamos primeiro, descrever como é que funciona a possível nova União Soviética? Você acha que você acha que é pouco? Não, não é pouco. Não é pouco. Você acha que criar uma rede de universidades federais públicas no Brasil todo é pouco? Mas é só isso. E o socialismo? Nós precisamos, Nós precisamos escrever tintim por tintim de como vai funcionar essa universidade pública no socialismo, na volta da União Soviética, Não. Na construção da nova China. É isso? É pouco? Se vocês forem vendo, gente, o que as políticas públicas de esquerda, levadas adiante por movimentos populares, por partidos de esquerda, por pessoas de esquerda, nos deu até hoje, você vai ver que não tem absolutamente nenhuma necessidade de explicar o funcionamento de uma sociedade socialista
Até porque a hora que você for explicar o funcionamento da sociedade socialista, você vai se deparar com tantos problemas que você vai ser encalacrado teoricamente a cada momento. Quantas e quantas vezes, gente, não se reproduz o debate Marx versus Proudhon sobre o dinheiro quando se começa a discutir esse assunto? Então, uma boa parte dos políticos de esquerda, uma boa parte das pessoas de esquerda, passaram a estudar as crises do capitalismo e passaram a estudar políticas públicas de esquerda. Mas os comunistas de internet, essa meia dúzia que está aí, não têm essa participação política. Eles não têm nenhuma compreensão dessa participação política, eles não têm nenhum engajamento com essa participação política. Então, sobra para eles reproduzir a conversa do que é uma sociedade comunista, do que é uma sociedade socialista, e aí todo garoto que vai debater com eles os coloca numa situação que eles não sabem responder, e eles ficam lá, ah não, porque funciona assim e tal, até chegar ao ponto, né, do cara chegar para você e dizer, não vai ter, eu não vou receber salário pelos livros que eu vendo, eu vou receber um ticket. Aí o cara diz para ele, mas o ticket não é dinheiro? E o cara não sabe. Não sabem responder porque não há resposta histórica. A resposta histórica não funcionou. E aí eles ficam apontando. E é interessante, né? Porque todos eles têm uma enorme incapacidade de pensar. Eles não podem pensar em políticas públicas, porque eles precisam de toda e qualquer maneira desenhar o comunismo. Então eles ficam procurando, mas então tem que ter aqui na Terra alguma coisa que a gente possa defender. Então descobriram a China, porque a China tem um partido comunista. Como o nome é Partido Comunista, eles, olha, lá tem um Partido Comunista. Então é lá. Então agora o modelo é aquilo lá. E aí eles começam a tomar a China como um modelo de socialismo. É socialismo com mercado. Não, é mercado com socialismo. Mas o Partido Comunista é uma ditadura. Não é, tem eleição. Eles desconhecem completamente a história chinesa. Quase tudo que é positivo de conquista na China se assemelha muito ao que há de positivo de conquista nos Estados Unidos. O comunitarismo. A China sobrevive muito por conta do comunitarismo, uma forte tendência a tratar as suas regiões como comunidades. E isso se fortaleceu muito na guerra Japão-China. A China fortaleceu seus laços comunitários naquela guerra. E os Estados Unidos fortaleceram os seus laços comunitários durante toda a colonização, até chegar no momento que o New Deal injetou dinheiro nas comunidades e fez com que o capitalismo, em um período da história, diminuísse a distância entre ricos e pobres. É um período só, que já foi desfeito, mas que é apontado como um período de ouro por conta das comunidades. O comunitarismo, gente, parece ser alguma coisa que se aproxima daquilo que a gente faz no cotidiano, que é injetar dinheiro em política pública. É o chamado dinheiro inteligente. Dinheiro que a gente sabe para onde vai. Dinheiro que não é injetado aleatoriamente. É pouco? É pouco. Para eles é pouco. Por quê? Porque eles precisam mostrar a nova União Soviética. E eles precisam explicar o funcionamento disso. E eles caem a todo momento
na esparrela de ter que explicar isso. E as pessoas se divertem, né? Porque como elas já sabem que não tem resposta, e eles acham que tem, eles vão dando aquelas respostas esfarrapadas. Ou dão respostas esfarrapadas e logo se encalacram, ou então tentam sair pela tangente dizendo que o capitalismo também não funcionou. E esta é a burrice dos comunistas de internet, e que pega o jovem, porque o jovem sem engajamento político, sem participar de partido, sem participar de sindicato, sem ter vivência, ele é pego pela tela, pelo que o cara está falando na tela. Tem o cara que fica, né, viciado em jogo, e tem o cara viciado em comunista de internet. Ele começa a se achar inteligente. Daqui a pouco está dando cursos de comunismo, do mesmo jeito que o Kim Kataguiri dava cursos de Marx. Mesma coisa. Aliás, é tão ridículo, porque você vê que eles não percebem que eles não sabem as coisas porque ninguém sabe. Eles acham que sabem. É? Fazem defesas de Cuba, fazem defesas da China, fazem defesa de Stalin, fazem defesa da União Soviética. Tudo coisa, gente, que qualquer pessoa de bom senso evita. Que é terreno pantanoso e pior, completamente improdutivo esse tipo de debate. Completamente improdutivo. Se descuidar, os tontos caem até em debates do tipo quem matou mais, Hitler ou Stalin, se descuidar. Não conseguem de maneira nenhuma perceber que a insuficiência deles está no fato deles serem isolados, deles só participarem de debate de internet. Como é que faz? Você sabe que eles se parecem muito com o Luiz Felipe Pondé, né? Que é um cara desengajado também, que fica escrevendo coisas solitariamente, fica dando pitacos até na história da esquerda. Uma vez ele começou a cobrar coisas, eu falei, tudo que você está cobrando, o PT já cobrou de si mesmo internamente. Se você lesse a história do PT ou tivesse alguma participação, você saberia. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.